Na aula 08 a gente vai aprender a diferença entre bump e displacement. Na parte 1 a gente vai conversar um pouquinho mais sobre bump. A cena 01 ela está aqui por conta de um lembrete. Em imagens internas, os fotógrafos, ou quando se pensa em posicionar algum tipo de câmera, normalmente o objetivo principal é que essa linha aqui, onde está o meu mouse, e essa aqui, por exemplo, assim como essa, todas fiquem levemente paralelas entre si. Tá? Então a gente sempre procura, quando não é do nosso interesse real, evitar imagens desse tipo. Por quê? Porque fica artificial, às vezes o cliente ou a gente mesmo não tem a real noção de como ficaria no ambiente algum objeto por conta dos pontos de fuga convergindo para o centro, tá? Assim como assim também. Tá? Então, esse tipo de câmera, às vezes, dá um aspecto não realista para a imagem, diferente de uma foto, por exemplo. Então, a gente busca não fazer imagens assim. Tá? Um método muito simples do SketchUp, que não tem a ver com o V-Ray ou com renderização, seria posicionar as câmeras, ou a câmera, assim, tá? Muito próximo a isso, ou assim, respeitando isso que eu comentei, que seria essa linha e essa linha em paralelo, certo? Como fazer isso? Aqui vamos dizer que eu achei um lugar que eu queira mostrar a minha cena. Tá? Aqui em cima, em câmera, eu tenho uma opção que é 2 pontos de perspectiva aqui. Então, em vez de ter uma perspectiva normal ou as projeções paralelas, eu vou ter uma câmera com 2 pontos de perspectiva. Tá? Então, foi isso que a gente acabou fazendo aqui. Então, essa linha, em resumo, todas as linhas verticais, elas estão paralelas entre si e acaba tendo uma imagem, ou criando uma imagem muito mais próxima de uma foto. Certo? Então, tá. Essa então é a primeira dica. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa cena aqui, para ter um zoom maior do nosso objetivo hoje, que é criar volumetria. Como que a gente vai fazer isso? O que a gente fez até então? Entrar na aba do Material Editor, direito do material, Create Material e Standard. Certo? Aqui no Mzinho. Test Bitmap, para a gente trazer uma textura, e a gente vai pegar essa textura aqui que está no material da aula. Então, está aqui, abrir e OK. Preview para ver se funcionou. E está aí o nosso material. Agora a gente vai aplicar nessa parede aqui. Selecionei a parede, cliquei em B, ele já está aqui o material e agora eu posso pintar. Primeiro ponto, não renomeei, certo? Posso renomear por aqui, ou então, 2 cliques e renomear por aqui, tá? Tanto faz. Então, pedra natural. Tá aqui. Tá renomeado e aqui também. Posso fechar. Notem o seguinte, a pedra, ela vem em um tamanho padrão, tá? Normalmente quadrada. Vamos ver se ela veio quadrada ou não. Ó, 25 por 25. Tá? Apertei em B, abriu o material aqui, peguei a minha pedra, tá? 25 por 25. Eu quero que ela fique um pouco maior, certo? Eu vou colocar um valor aqui de 60. Tá aí. Ficou muito grande, tá? Mas é mais ou menos esse efeito que eu quero. Ela tem 2 centímetros de altura, não é nada absurdo. E algumas são maiores e outras menores, enfim. Tá? Uma dica, eu não preciso sempre seguir esse padrão aqui. Eu posso dar uma leve distorcida. Por mais que aqui o material apareça quadrado, e a textura ele é, eu vou quebrar o cadeado aqui, eu vou descadear e vou reduzir um pouco a altura, para deixar essa pedra um pouco mais fina. Então vou colocar 0,45. Tá aí. Tá? Para dar a sensação de uma pedra palito, aquela mais clássica. Tá aí. Cena 02. E agora a gente vai renderizar. A gente só colocou então o material em Diffuse. Só isso. E Render. Notem então que o material ele ficou aplicado na parede. Não tem brilho nenhum, porque a gente não colocou layer de reflexão nenhuma. E em alguns pontos ele dá uma certa sensação de que ele está em 3D. Tá? Mas ele não está. E a prova está aqui. No encontro entre as paredes a gente não vê volume algum. Certo? Aqui também não. Então, é simplesmente um material chapado. A gente vai agora criar esse material com volume. Então, ele vai dar realmente a sensação e também ele vai criar realmente uma volumetria.
mas antes disso a gente vai salvar. Tá? Isso é do material da aula passada. Aqui no H, para abrir o histórico, a gente vai trazer o histórico para cá. Tá? Lembrando que eu já salvei em algum lugar aqui, então ele vai salvar lá no curso. No meu caso, vocês podem escolher a pasta. Sem isso, ele não vai salvar em lugar nenhum. E aqui eu vou salvar essa primeira imagem só para ter uma referência. Salvei, pronto. Agora eu vou voltar no Material Editor e a gente vai utilizar essa ferramenta e essa ferramenta, o Bump e o Displacement, para a gente conseguir fazer a sensação e também criar o efeito de 3D. Primeiramente, a gente vai criar uma sensação de 3D. O que seria isso? Eu vou ter dependendo de onde o observador estiver olhando, eu vou ter a sensação de que ela realmente tem volume 3D. Ela tem espessura, tá? Mas é uma sensação falsa e a gente consegue isso com o Bump, certo? Vamos lá. Vou clicar aqui, agora eu estou com o Bump ativado, estou dentro da textura e vou entrar no M, como a gente sempre faz, e Test Bitmap. Ele vai abrir o último lugar que eu resgatei alguma imagem, no meu caso essa aqui, e vou pegar essa imagem em preto e branco. Vocês podem desenvolver essa imagem aqui a partir de qualquer programa de edição de imagem. Então é a mesma imagem, só que está sem a cor e está com nuances de cinza, ok? Isso significa o quê? Quanto mais preto for, nos lugares mais escuros aqui, a sensação é de que ele vai estar mais profundo, e quanto mais claro, mais saltado vai estar esse meu material aqui. Então ele vai pular em direção ao observador, vamos dizer assim, ou então ele vai ficar recuado, se for escuro, e claro, ele vai saltar. Ok? Quanto maior essa variação, mais contraste entre brancos e pretos, maior essa sensação. Eu não consigo isso somente com o mapa preto e branco, certo? Mas com o preto e branco é mais fácil de eu conseguir aplicar essa variação de volume. Ok? Abrir. Está aqui, se eu quiser dar um preview para ver se ele veio certinho. E agora eu vou dar um preview aqui. Notem que a diferença vai ser mínima. Tá aí. Pouquíssima diferença, praticamente não noto aqui, só em alguns encontros aqui do material. E eu vou ter essa sensação agora aqui, apertando o Render. Tem um atalho, como eu não fechei essa tela, aqui tem uma chaleirinha também. Aqui eu posso renderizar a tela novamente. Vamos lá. Esse é o resultado, então, do meu render com o Bump. Tá? Ele tem a sensação de 3D, então aqui eu consigo ver algumas imperfeições da pedra. E aqui fica a prova que é só uma sensação. É uma linha reta, então eu não tenho volume algum. Vamos fazer um comparativo entre uma e outra. Então, salvei aqui. A primeira que eu fiz, acredito que foi isso. E a segunda é essa aqui. Então está aqui. Opa, o contrário. Essa aqui foi a primeira e essa aqui foi a segunda. Então vamos lá. Aqui a minha imagem só com o diffuse, sem o bump, e aqui ela com o bump. Então essa é a diferença, certo? Assim ou assim. Assim ou assim. Perfeito?